João 16, versículo 7. Vamos ler juntos? O que diz aí? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Você prefere ter Jesus do seu lado ou o Espírito Santo dentro de você? Escolhe aí. Vou repetir. Você prefere ter Jesus do seu lado ou você prefere ter o Espírito Santo dentro de você? Está difícil, né? Teologicamente. Mas veja bem, quem resolveu sair do nosso lado foi Jesus. E esse versículo é muito importante. E ele diz assim: eu digo a verdade. Por que Jesus usa essa eu digo a verdade? Ele nunca mentiu. Por que quer dizer eu digo a verdade? Porque ele está querendo dar ênfase na importância daquilo que ele quer dizer para mim e para você. E ele diz aqui: convém-vos que eu vá. Ele vai usar o verbo ir aqui 3 vezes. Porque se eu não for, o Espírito não vem. E você sabe que ele, quando foi glorificado, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o primeiro ato de Jesus entronizado foi enviar o Espírito Santo, o quê? À terra. Deus é quem decide o melhor para nós. Ele diz para os discípulos: vocês vão ficar tristes, mas outra vez me verei e vocês experimentarão alegria, e essa alegria ninguém poderá tirar. Foi o pacto entre as 3 pessoas da Trindade. Foi eles que resolveram, eles que decidiram que o Espírito Santo habitaria em nós. Agora, vamos dar uma passeada aqui no ensino de Jesus. Capítulo 14, versículo 16. O que diz aí? 16 e 17, vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja o Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Preste atenção, que aqui nós temos um ensino maravilhoso da doutrina da Trindade. Eu, Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, da mesma natureza, da mesma substância, da mesma perfeição. Significa que o Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você, é a terceira pessoa da Trindade. E é tão importante isso, porque o papel fundamental que é colocado aqui é a figura do Consolador. A palavra paráclitos no grego, que significa aquele que está dentro de nós, aquele que está ao nosso lado, para nos ajudar, para nos sustentar, para nos fortalecer. Então não há problema que eu e você enfrentemos nesta vida, que o Espírito Santo, que está em nós, não possa nos ajudar a enfrentar, a nos consolar. Não há tristeza que o Espírito Santo não substitua por alegria. Não há dor nenhuma que o Espírito Santo não possa nos ajudar. Ele é o Consolador. O nosso Deus é o
Deus de toda consolação, Pai de toda misericórdia. Significa que eu e você, nós temos uma força interior. Essa força está justamente na presença do Espírito Santo. Amém? Então, tudo posso naquele que me fortalece. Esse Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Nós o recebemos, nós o conhecemos. Ele estará conosco para sempre, até Jesus voltar. E é tão bonito isso. No versículo 18, diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A igreja não é um orfanato. A igreja é uma família, família de Deus. E a nossa identidade nos é dada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de nós, que é o Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então você está selado pelo Espírito Santo. Você está possuído pelo Espírito Santo. Diz amém aí para ajudar. É Deus habitando conosco. Jesus significa Emanuel, Deus conosco. E como é que Deus está conosco? Através da pessoa do Espírito Santo. Mas vamos lá. Deus nos consola. 14:26. Por favor, vamos ler juntos? 14:26, o que é que diz? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo. Então veja bem, o Espírito Santo, além de nos consolar, o Espírito Santo nos ensina. Nos ensina. Isso é muito importante, porque o Espírito Santo foi quem inspirou as Escrituras. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Mas a gente não poderia compreender as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo se nós não tivéssemos dentro de nós o quê? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente. É o Espírito Santo que nos dá a compreensão das Escrituras Sagradas. Então o Espírito Santo nos ensina pela inspiração e o Espírito Santo nos ensina pela iluminação. 1 Coríntios, capítulo 2. Veja lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14, 15 e 16. Vamos lá? Desculpa, 13 e 14. Vamos lá. Diz, também falamos, não em palavras ensinadas pela... Mas o quê? Ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Então o Espírito Santo está dentro de nós para nos ensinar. Mas também, uma coisa aqui que eu acho fantástica, que Jesus coloca aqui, é que o Espírito Santo também nos fará lembrar. Trazer à memória. Isso é muito importante. A única espécie que tem lembrança e memória somos nós, tá? Apesar de você projetar para o seu cachorro, mas ele não tem memória. Ele tem instinto. Você nunca vai encantar um cachorro com ansiedade. Só que a nossa memória é curta.
nós esquecemos. E o Espírito Santo está dentro de nós para nos fazer lembrar. Mas não é uma lembrança passiva, é uma lembrança proativa. Porque lembrar tem um sentido aqui de colocar em prática. Nós precisamos saber, mas nós precisamos, além de saber, o quê? Fazer. Tem muita gente que fica aí atrás de conhecimento espiritual, novas revelações. Eu quero saber o seguinte: tudo que você já sabe da Bíblia hoje, você pratica? Ou você quer mais algumas coisinhas? Hein? Veja bem, você está andando e você é tentado. Aí vem à sua mente o quê? A palavra de Deus. É por isso que o Evangelho não morreu até hoje. Porque o Espírito Santo impede que nós esqueçamos daquilo que nós aprendemos. E é o Espírito Santo que nos capacita a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Não precisamos saber mais. Nós precisamos fazer aquilo que nós já o quê? Sabemos. Por exemplo, você sabe que nós precisamos de oração. Não precisamos não. Você ora do jeito que você precisa? Vai mentir, vai, faz assim. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, tá? Então veja bem, consolo, ensino, lembrança. Terceira coisa, 15 e 26. 15 e 26. O que diz? Vamos lá juntos? 26 e 27. O que diz? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que ele procede, esse dará, e vós também o quê? Testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo testemunha. O que significa isso? Significa que ele é como se fosse um holofote. E o Espírito Santo não foca nele, na pessoa dele. Foca na pessoa de Cristo. Então o papel, o ministério do Espírito Santo é sempre nos levar a Cristo. É papel do Espírito Santo produzir o caráter de Cristo em mim e em você. Tudo que você sabe de Cristo, tudo que você aprende de Cristo, tudo que você absorve da pessoa de Cristo, é o poder operante do Espírito Santo. Ele glorifica a Cristo. Algumas pessoas usam a pessoa do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, para dizer que é mais crente do que o outro, por soberba, por vaidade. O Espírito Santo abre mão de si mesmo. E ele projeta Jesus. Projeta Jesus. Mas o Espírito Santo também faz outra coisa. Nos capacita para sermos o quê? Testemunhas de Jesus. Veja Atos 1:8. Vamos ler juntos? O que diz? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo testifica, glorifica a Cristo na minha vida. O Espírito Santo me dá a convicção de que eu sou filho de Deus. Ele testemunha internamente que eu sou filho de Deus. Mas o poder do Espírito faz com que eu seja uma testemunha audaz, ousada, intrépida.
Nós jamais poderíamos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. E Ele veio para nos empoderar. Para nos empoderar. Mas lá no capítulo 16, nós temos uma quinta coisa. Capítulo 16, versículo 8. 16, versículo 8. Vamos ler 8 e 9, vamos lá? Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Presta atenção, que o Espírito Santo é quem nos convence do erro, do pecado. É o Espírito Santo que mostra quando eu estou errado, quando você está errado, através do espelho das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo cria em mim, a partir das Escrituras, um confronto entre aquilo que eu sou e aquilo que Deus quer para a minha vida. O arrependimento, a conversão, a fé, a justificação, a santificação, a glorificação, tudo isso é obra do Espírito Santo. Ele é o agente. Por isso que Ele está dentro de nós. Por isso que o crescimento é interior. É de dentro o quê? Para fora. Eu acho isso muito interessante, porque diz o texto que Ele nos convence dos nossos pecados. Ele nos mostra. A Bíblia fala que é pelo Espírito Santo que você está na luz. E é o Espírito Santo que trabalha de dentro para fora a sua mente, a sua consciência, o seu coração, a sua razão. Pelo poder das Escrituras Sagradas, lhe dá essa convicção de erro, esse quebrantamento. E aí aponta para a justiça de Cristo, que eu não tenho justiça própria. A justiça que vem de Cristo, da obra de Cristo. E Ele diz para mim, olha, se você não se abrigar na justiça de Cristo, aí vem o juízo. Aí vem o juízo. É céu ou inferno? É salvação ou condenação? Então essa obra essencial de convicção, de erro, é uma obra do Espírito Santo. Você prefere ter Jesus ao seu lado ou ter o Espírito Santo dentro de você? O que você quer? Mas tem outra coisa que eu acho linda. Veja, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. E aí eu queria que você voltasse um pouquinho aí. Cadê o texto? Perdi o texto. Ele ensina, Ele guia. O que é guiar? Olha, quando vier por um Espírito, na verdade, Ele vos guiará. O que é guiar aqui? O que significa isso? A verdade. Significa que o Espírito Santo, Ele exerce um papel de nos liderar, de nos conduzir. Ele vai à nossa frente. Você não cai nos erros porque o Espírito Santo impede você, porque Ele guia você só a verdade, e Ele impede você de acreditar na mentira, nos erros. Você acha isso importante ou não? Há caminhos que aos nossos olhos parecem o quê? Direitos, mas o fim deles é
coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. O que diz aí? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno o quê? Plano. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Deus, Ele impede, através da presença do Espírito Santo, de que nós acreditemos em mentiras. É o Espírito que dá discernimento. Isso é tão sério, que lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito. Mas em último lugar, sétimo lugar, o Espírito Santo, ele está dentro de nós, está dentro de você, para glorificar. 16:14, glorificar. Veja lá. O que diz 16:14? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Ele é aquele que glorifica Cristo, que promove a glória de Cristo, nos ensinando e nos transformando. Irmãos, se você é um pentecostal legítimo mesmo, como eu, porque todo crente é pentecostal, nós estamos debaixo do Pentecostes, esquece esse negócio de denominação. Até Cristo vier. E lá em Apocalipse, no último capítulo, o Espírito Santo diz ao noivo: vem. A igreja também diz à noiva: vem. E juntos eles dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Veja na sua Bíblia aí, 2 Coríntios 3, 17 e 18. Dá notícia boa para você. O Espírito Santo está transformando você de glória em glória. Você não está piorando não, tá? Você está melhorando. Quem está piorando é o mundo. Mas a igreja está sendo santificada pelo Espírito Santo. A verdadeira igreja de Cristo. 2 Coríntios 3, 17 e 18. O que diz? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o quê? O Espírito. Então o Espírito Santo está tirando os meus defeitos e colocando em mim as virtudes de Cristo. Ele está me transformando dia a dia. Diz um amém aí, pelo amor de Deus. Você não está piorando, cara. Cristo vai apresentar a sua noiva a Deus, sem mácula, sem ruga, gloriosamente. Veja na corrente de ouro do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29 e 30. O que diz aí? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que não deles seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a isso também chamou. E aos que chamou, a isso também justificou. E aos que justificou, a esse também o quê? Glorificou. Por que os verbos estão no passado? Porque para Deus isso já é obra o quê? Feita, completa.
É o Espírito que está fazendo essa mudança, essa transformação na minha vida e na sua vida. Tá bom, né? Você prefere ter Jesus ao seu lado ou ter o Espírito Santo dentro de você? Se você estiver com o Espírito Santo dentro de você, Jesus já está dentro de você. Eis que estou convosco todos os dias. O Espírito é chamado Espírito de Cristo, Espírito da graça. Então você está, corpo fechado. Pode bater tambor, pode acender vela, voodoo. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que é abençoado por Deus. O Espírito não está no mundo. O mundo não pode receber. O Espírito está na igreja, no povo de Deus. Nós somos o povo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é tão maravilhoso que ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem orar como convém. Veja que coisa linda, Romanos 15, 13. Vamos ler juntos, bem forte? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo nos fortalece interiormente, nos enchendo de gozo e de esperança. Não existe um momento difícil na vida da igreja, do povo de Deus, que o Espírito Santo não esteja ali, garantindo a presença de Deus conosco. Agora vamos ler, vamos ficar de pé. Efésios, capítulo 5. Versículo 18, diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há, mas o que? Enchei-vos do Espírito. Você tem o Espírito Santo dentro de você, e o Espírito Santo pode derramar de dentro de você o seu poder. Esse poder capacitador, que capacita você para amar, que capacita você para suportar. Por isso que Paulo diz: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o Espírito de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Quanto mais fraco, quanto mais vazios de nós mesmos, mais o Espírito Santo nos enche. Amém? Amém. Esse ato de encher-vos aqui é através da oração, da palavra, da busca pela santificação. Pergunto de novo: você quer ter o Espírito Santo, quer ter Jesus do teu lado, ou o Espírito Santo dentro de você? Foi Deus já resolveu, cara. Eu só estou perguntando para provocar. Ele quis assim, porque Ele quer o melhor para nós. Olha, irmãos, é esse Espírito que nos dá a vitória em tudo, tudo. Certo? Vamos cantar o último hino.